Olha, outro dia nós entendemos aqui a maneira pela qual os militares se aposentam no país, eu não sabia, mas conosco esteve aqui o professor de Direito Previdenciário, o professor Adilson Sanches, Direito Previdenciário da Associação dos Advogados de São Paulo. Bom, hoje, o que nós pensamos? Bom, mas existe outro sistema de aposentadoria diferente desse do INSS? Existe. Quem é que a gente... Vamos pedir para o professor Adilson ajudar a gente de novo, e ele é o nosso entrevistado. Adilson, obrigado mais uma vez. Mas eu só posso ficar com o livro de presença, não? Isso, trouxe para você. O livro é A Contribuição Social Ambiental, Direito Ambiental do Trabalho, do professor Adilson Sanches, gentilmente estão aqui para mim. Muito obrigado. Adilson, o sistema previdenciário brasileiro, no regime geral, alguém paga e o aposentado recebe. Porque o aposentado pagou para alguém receber, não é isso? Isso. É um sistema encadeado. Isso. Bom, em outros países, existe um sistema diferente desse ou esse é universal? Não, não é universal. Existem outros modelos. Existe um modelo que chamamos de capitalização. O nosso brasileiro é um modelo de repartição. Ou seja, a geração que atualmente contribui, né, vai ser a geração que será financiada pela outra que virá. Isso traz algumas distorções. Mas não existe exatamente algo que seja eficaz mundialmente, né? Depende muito da cultura de cada país, depende muito da posição do país em relação à economia, assim por diante, né? Algumas críticas são feitas ao regime de repartição, que é o nosso. Que é o nosso. Isso. Talvez a maior delas é que é um regime legalista, né? A legislação é que comanda isso e que é populista, né? Um bom exemplo é o que fizeram com a pensão. Era de 50% mais 10%, passou a ser 60%, 80%, virou 100%. A presidente tentou reduzir esse percentual e não conseguiu. Esse é o populismo, né? Está nas mãos dos políticos que não querem se desgastar com essa situação. O de capitalização, ao contrário, é uma conta vinculada, é um regime de poupança, atinge aquela pessoa e, portanto, considera-se que seja mais justo, né? Eu vou receber a minha aposentadoria na medida que eu contribuo, como eu contribuí, de acordo com o fundo que eu pertenço. Sim. Né? Só que aí contraria algo que é essencial, que é o princípio da solidariedade. Né? Porque se aqui contribui na medida que ele pode, tem posses que deseja, ele tem ascensão sobre isso, pode inclusive migrar para outros fundos, né? Mas se esse do regime de repartição hoje, que é a pessoa mais humilde, etc., for para esse de poupança, será que ele terá a mesma capacidade de poupança, a mesma percepção da importância daquilo, né? Essa é a grande discussão. Estamos preparados para um regime de capitalização? Essa é a grande discussão. Sei. Né? Mas me dá um exemplo. Onde tem regime de capitalização? Na Grã-Bretanha, no Chile. Aliás, o Chile serve como modelo e serviu muito como questionamento para nós adotarmos um outro modelo, né? Que não de repartição simples, como hoje a gente se apresenta. Na verdade, hoje o Estado está jogando todos nós para a previdência complementar, inclusive o serviço público, né? Com o regime complementar. Mas é bom que se diga, Heródoto, que esse modelo é de discutível alteração, porque ele está baseado no texto constitucional, né? Então tem um entrave jurídico aí muito forte, né? De todo modo, é a questão de ser justo ou não justo, né? Justo lá para o pessoal do Principado da Moca, por exemplo, pode ser uma coisa. As regiões mais periféricas, claro, pode ser outra. E para quem está nos jardins, pode ser outro. Vale lembrar que é de natureza obrigatória, né? Então, agora eu te pergunto, mesmo no regime de capitalização, você deu dois exemplos, no Chile e no Reino Unido. Isso. Eles são obrigatórios? São obrigatórios. Obrigatórios? Isso, que é uma outra diferença. De qualquer forma, eles são obrigatórios. Tá, de qualquer forma, obrigatórios. Isso, só que no nosso, eles são obrigatórios na medida que a lei prevê, né? Se você exerce esse tipo de atividade, você será segurado obrigatório. Mas nem todos são. Por exemplo, os estagiários não são. O que é até algo discutível, né, na legislação. Ele merece a proteção social e o Estado não o atende, né? Mas a maior crítica que se faz, Heródoto, na verdade, é que no regime de capitalização são benefícios programados, né? Aposentadoria, por exemplo. Ou seja, você fica sabendo quanto você vai receber, é isso ou não? Você fica sabendo que vai receber. E vai e quanto ou não? E quanto também. E quanto também. Isso.
Mas eu quero destacar, no regime de repartição como o nosso, são benefícios não programados, essa é a essência. Sim. Portanto, no regime de capitalização, não temos salário maternidade, não temos salário família, não temos auxílio acidente. No regime de repartição, que é o nosso, nós temos esses benefícios, né? Em que não há uma previsibilidade do risco social se concretizar. Me explica uma coisa, Dilson. Aonde foi inspirado esse sistema de repartição? O sistema de repartição ele veio se desenvolvendo com o tempo. O primeiro sistema, o primeiro modelo, na verdade, é o de capitalização. Né? É o de capitalização? De capitalização. O Brasil nasceu como forma de capitalização? Não, o Brasil não nasceu como forma de capitalização. Já nasceu de repartição. Isso, no século XIX, o primeiro modelo foi o de capitalização. Essa era a ideia, cada um cuida de si. Né? Aí vem todos aqueles princípios do Estado protecionista, das pessoas, do princípio da solidariedade, das pessoas menos privilegiadas terem um amparo daqueles que têm mais possibilidade. E nós brasileiros, somos extremamente legalistas, né? Tudo se reclama da lei, né? E é curioso, porque matar é um crime e as pessoas não deixam de matar. Sem dúvida. Não é verdade? Mas ainda a gente continua reclamando das leis. Isso é cultural. Então, no Brasil, se inspirou no regime de repartição, ele veio forte e eu acho que é de difícil alteração. Também penso, viu, Heródoto, sinceramente, que não serve para o Brasil. O de repartição você acha que não serve para o Brasil? Não, de capitalização. O de capitalização você acha que não serve? Por quê? Justamente porque o de capitalização tem toda essa estrutura de saber quanto eu vou receber, quando eu vou receber, privilegiando aqueles que ganham mais, ou que têm mais discernimento, que têm uma formação educacional melhor, cultural, de poupança mesmo. Né? Além do que, esse de capitalização, ele está totalmente jogado à iniciativa privada. E aí, quando a gente faz o de repartição e dá esse bruta desse rombo na Previdência? É o argumento em contrário. Sendo populista o de repartição, estando na mão do governante, o que acontece? Os benefícios foram se multiplicando. Isso, exatamente. E no final, tem déficit? Tem. Tem déficit? Ótimo. Pega, põe lá no orçamento, né? Pega das outras receitas, das receitas derivadas do Estado, não importa quais. E é por isso que se critica a DRU, não é verdade? É verdade. Não é? Bom, nós temos déficit de contribuição social, mas você tem a retirada desse bolo uma boa fatia, não é? Então, que déficit é esse? É por isso que é orçamentário. Tem ou não tem déficit? Vai entrar no orçamento e vai ter que achar dinheiro de alguma forma. Ele vai achar o dinheiro no bolso do contribuinte. Que no fim é do bolso não tem outro lugar. No fim é do bolso do contribuinte. E é por isso que tem muitas críticas dos economistas. Né? Por outro lado, aqui para o princípio da solidariedade. Sim. Né? Eu vou contribuir para aquele que efetivamente necessita da proteção do Estado. Entendo. Né? O outro não. O outro é de caráter privado, individual. Né? E não, que talvez seja a principal diferença, né? E não atende benefícios não programados. Ele está voltado basicamente a benefícios que você pode ter uma programação. Né? E ele é manipulado. Não arrecadou, os eletivos diminuíram, a população não cresceu. Então o seu benefício, que hoje seria 100, não vai ser mais 100, vai ser 80. Ele é flexível de capitalização. Lógico. E o de repartição, não. Não. Né? Trabalhei 35 anos, vou me aposentar por X, porque contribuí por X, é isso? Com aquele valor, não importa se o Estado tem ou não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Bota lá no orçamento, sai de algum lugar. O professor Adilson Sanches, professor de Direito Previdenciário da Associação dos Advogados, autor do livro aqui que ele me deu de presente, né? A contribuição social, ambiental, direito ambiental do trabalho, etc., aqui, publicado pela Editora. Adilson, pode haver, então, um mix entre o compartilhado e o capitalizado? Pode. Grande parte dos países estão partindo para isso, se já não se concretizaram, inclusive o Brasil. Né? Quando você fala um limite de pagamento, existe esse limite, 5,189, que talvez não atenda grande parte da população ativa, mas atende os mais pobres. É por isso que o de repartição é mais interessante. Por outro lado, os mais pobres contribuem mais tempo, né? Porque o valor da aposentadoria não vai suprir as suas necessidades numa inatividade, o que não torna muito justo essa situação. Mas se não fosse o regime de repartição, o Rio de Janeiro pelo menos teria reduzido parte da sua dívida, não é verdade? Sem dúvida. Porque não deveria para os inativos. Né? Seria um problema a ser só administrado pelo Estado, mas não seria um rombo, não seria um déficit do Estado. Né?
O argumento contrário, ótimo, então o Estado não vai se envolver, vai privatizar, vai apenas administrar. Tá bom, o que aconteceu com o CAPM, com o fundo da Varig e recentemente... Quebraram. Quebraram. E recentemente os fundos Mas foi de por má pensão... gestão, né? Sempre é má E também gestão. acho que não havia uma agência reguladora, ou tinha? Tem uma agência reguladora, mas que não cumpre a sua tarefa. Né? Nós temos uma agência reguladora da Previdência Privada, por exemplo, e tivemos agora há pouco uma agência reguladora do sistema previdenciário, tivemos agora há pouco essa celeuma toda com os fundos de pensão do Estado. Né? Então, também essa é a crítica que se faz. Aí vem a dúvida, mas se quebrar, porque o de capitalização é jogar para a iniciativa privada. Sim. Se quebrar esse fundo de pensão, né, esse grupo de capitalização, o Estado vai responder, ele vai cobrir, eventualmente, esse prejuízo para os seus associados, para os seus segurados? Acho que não. O Supremo sinalizou dizendo que não. Não. Não, que não é tarefa do Estado. Ou seja, se quebrar, você está pendurado na brocha. Sim. E se quebrar o de repartição, Ah, bom. Se quebrar emite o de dinheiro. repartição, não é problema. Porque Emitir aí... dinheiro gera inflação, todo mundo vai participar de alguma forma, mas o seu benefício vai estar garantido. Entendi. Adilson, obrigado pela gentileza, mais uma vez. Muito obrigado. Sim, E obrigado também pelo prazer. livro. Até logo, muito obrigado. Até mais. Bom, com a participação então do professor Adilson Sanches, né? Eu acho que ficou bastante claro para a gente poder entender essa questão. A questão da reforma da Previdência vai bater no Congresso Nacional, vai mexer com a gente e nós vamos estar aqui para explicar. Toda vez que surgir uma dúvida, pode ter certeza que a gente vai trazer alguém para explicar de uma maneira fácil, didática, para eu entender e você também. Em 40 segundos, nós voltamos. Até já.